Aqui é o professor Inácio Dantas, prosseguindo nas nossas aulas de custos, despesas, perdas e investimentos. Tivemos na aula 1 falando sobre custos e despesas, na aula 2 complementamos e hoje nós vamos falar sobre perdas e investimentos. Na verdade eu vou estender um pouquinho mais, né, falando sobre perdas, porque é um tema que tem muitas nuances, tá? Para o vídeo não ficar muito longo, na próxima aula, na aula 4, eu falarei de investimentos, ok? Então vamos lá falar sobre perdas no processo produtivo e perdas também que ocorrem também na parte comercial, ok? Mas nosso enfoque aqui é na área produtiva, na área fabril. Então nós temos 3 tipos de perdas: as perdas normais, as perdas anormais e as perdas extraordinárias. Então vamos nos debater sobre esses 3 tópicos extraordinárias. Ok? Muito bem. Então o que são perdas no processo produtivo? São mercadorias, são matéria-prima, são produtos finais, ou produtos em elaboração que acabam ficando imprestáveis. E por que ocorrem as perdas? As perdas ocorrem no processo produtivo por obsolescência, por deterioração, por mau manuseio do produto, ok? Então, dentro desse contexto, essas perdas, elas não fazem parte do custo final da mercadoria, elas acabam entrando em separado, contabilizando até isso como baixa de estoque, né? Teoricamente como uma despesa, teoricamente, mas como baixa de estoque. Então as perdas normais, por exemplo, o que é uma perda normal? Perda normal é aquela que faz parte do processo produtivo quando a empresa produz um determinado produto. Então, ao fazer o produto final, há a perda em decorrência do desgaste ou da retirada de material necessariamente para fazer o produto final. Por exemplo, uma empresa moveleira que vai fazer uma mesa e tem, por exemplo, uma tábua quadrada ou retangular e tem que fazer uma mesa redonda. O que acontece? Vai perder madeira. Essa perda de madeira é uma perda normal, faz parte do processo produtivo. Inclusive já está embutido no custo, porque ela está fazendo o custo do produto pela tábua como um todo e não pela mesa redonda que ela está fabricando. Da mesma forma no processo, por exemplo, de uma indústria mecânica, por exemplo, que tem um lingote de ferro quadrado e ela tem que fazer uma peça redonda. Então aí vai ter aparas, vai ter limalhas. Então tudo isso é uma perda normal do processo produtivo. E a legislação fala até uma perda considerada em torno aí de 5% mais ou menos, ok? Que faz parte então do processo fabril que se relaciona diretamente à produção do bem, né? Que é o desgaste, como eu falei, no caso de uma serralheria, de uma marcenaria, por exemplo, a serragem, né? Uma serragem vai desbastando a madeira, né, para fazer uma cadeira, para fazer uma mesa, para fazer um armário, e aquela perda então é contabilizada depois como... Não, aliás, essa perda não é contabilizada, né? Essa perda não é contabilizada, que já faz parte do custo, ok? Então essa perda é a perda normal no processo produtivo. E as anormais? Então as anormais aí pode acontecer tanto com a matéria-prima, produto de elaboração, produto final, mercadoria. O que é anormal? Anormal, por exemplo, é produto passar do vencimento dele, produto alimentício, por exemplo, ok? Produto alimentício, leite, por exemplo, numa indústria de laticínios, ele ficou dentro da geladeira o leite que vai ser feito queijo ou vai ser feito a mussarela. Então aquela quantidade de leite ali armazenado na refrigeração, de repente falta energia elétrica na empresa. Então há o quê? Estraga-se, né, todo aquele leite passa a ser uma perda anormal, ok? Então o que acontece quando a perda é normal?
a empresa deverá fazer a baixa de estoque, ok? A empresa deverá fazer o registro desta perda normal, tá? Por quê? Porque não estava embutido no custo, diferentemente da perda normal. A perda normal já está embutida no custo. A anormal não, ok? Então houve, como eu falei aí, está invasando ali latas, por exemplo, de ervilha, tá? No processo produtivo. De repente, quebrou alguma peça ali, né, no envasamento, e as latas começam a sair, né, sem a tampa, sair estragada, arrebentar a lata, estragar a mercadoria. Isso aí são perdas o quê? São perdas anormais, ok? Por exemplo, dentro de um estabelecimento que a mercadoria não é vendida, por exemplo, tomate, cebola, todos esses produtos hortifruti, que não são vendidos e estraga batata, tomate, né, como eu falei. O que acontece? São perdas anormais, então tem que jogar fora, não tem aproveitamento, então tem que jogar fora. Então, nas perdas anormais, há que se fazer o registro contábil. Inclusive, a legislação diz que você tem que extrair uma nota fiscal com código CFOP 59.27. Como a legislação é estadual para emissão da nota fiscal e estorno dos impostos, né? ICMS, PIS, COFINS, se for o caso, IPI, se for o caso. Então, o Código Fiscal 5927, aí você tem que ver cada estado como que é, qual é o código de emissão da nota fiscal e baixa de estoque e estorno dos impostos correspondentes. Tá certo? Então, nós temos aqui as perdas anormais, tá? Que fogem ao processo normal de produção do produto. Agora vejam bem o seguinte, pessoal. Nós temos, por exemplo, os produtos químicos. Então, produtos derivados de petróleo, o álcool, por exemplo. O que acontece com o álcool se, por exemplo, a empresa deixa destampado ou o galão, né, que está armazenada a gasolina, deixa destapado. Então acontece o que? A evaporação. Isso também é uma perda, tá? Esta perda de produtos químicos por evaporação, ela tem um nome contábil chamado depleção. Depleção. Então o que é depleção? Depleção é a evaporação dos componentes químicos daquele produto químico, né? Como eu falei, petróleo, gasolina, diesel, e assim por diante, álcool, ok? Acetona, né? Então a depressão é a evaporação, então é a perda. Isso também é uma perda anormal, ok? Diferentemente da exaustão. Não confundam, os nomes são aí um pouco parecidos, né? Então, exaustão no processo, você tem a depreciação, você tem a amortização e você tem a exaustão. A exaustão é a retirada, ok? De minério, de florestas, né? Eucaliptos, árvores, etc., da natureza ou de plantio de reflorestamento, e você vai retirando mais algo que você plantou. Você vai fazendo uma retirada no processo de exaustão de algo, eu diria até propositalmente, entre aspas, né? Você está fazendo e está vendendo aquilo. A depressão, que é a evaporação, ela acontece por um fenômeno da natureza. Então, a depressão, o produto se evapora, você tem a perda, o que sobra praticamente não tem valor, tá certo? Então, nós temos então os normais, anormais, sempre, no caso dos anormais, das perdas de mercadorias, como eu falei, repetindo, no processo produtivo, extração de nota fiscal. Agora, no caso aqui das anormais e nos casos das extraordinárias, que eu vou falar o seguinte, tem um detalhe muito importante na contabilidade, que nós vamos ver. Então vamos falar da extraordinária e já falo dessa exceção que temos nesses dois processos. Então, as extraordinárias, as perdas extraordinárias ocorrem quando? Quando, por exemplo, acontece algum fenômeno
que estraga os estoques ou de produto final, elaboração ou matéria-prima da empresa. Por exemplo, incêndio. Então, incêndio vai ocorrer uma perda, entre aspas, vou colocar aqui, uma perda extraordinária. Uma enchente que deu na empresa, né? Deu uma enchente, uma chuva, e estragou todo o estoque. Outra perda extraordinária, uma greve, por exemplo. Tá? Você tem uma perda aqui de produção, né? Você pode ter uma perda grande de produção, o produto não vai se complementar, e uma perda também de salários, de mão de obra, que não houve o correspondente para você alocar os custos daquela mão de obra, ou daquela eletricidade, ou daquela matéria-prima. Então, nesses casos de incêndio, nesses casos de enchentes, então aí é o seguinte, pessoal, as mercadorias perdidas, matéria-prima perdida, terá que ser feito um laudo. Este laudo também é válido aqui, ó, nas anormais. Tem que ser feito um laudo para comprovar que houve aquela perda, ok? Então, porque esses dois aqui, ó, você vai fazer o registro contábil. Nesse aqui não, nas normais não. Mas nesses dois você vai fazer o registro contábil de baixa e estorno dos impostos. Atenção, que eu quero falar, né? Eu fiz aqui essa chave. E as anormais e as extraordinárias serão contabilizadas como perda quando não tiver seguro. Então, quando a empresa não tiver seguro que reembolse, tá? As mercadorias aqui consumidas ou salvadas, tá? Que estão impraticáveis para venda, ok? Se tiver seguro, aí não tem emissão desta nota e não é considerado perda. Por quê? Porque o seguro vai reembolsar. Seguro reembolsado é como se fosse uma venda, tá? É como se fosse uma venda, ok? Então, recapitulando, normais no processo produtivo, tá? A empresa está produzindo lá, repetindo, está fazendo um móvel, tá? O corte da madeira. Agora, claro, se ela cortar a madeira errada no meio, ok? E desperdiçar aquela madeira, aí é uma perda anormal, tá? Por exemplo, ainda nas extraordinárias, eu deixei de falar o roubo, por exemplo, tá? A mercadoria foi roubada, isso acontece muito aí, a carga, né, ser roubada, acontece dentro de entrar dentro da empresa e roubar, né, estoques, ok? Então, as extraordinárias, se não tiver seguro aqui ou aqui, se tiver seguro aqui ou aqui, não é perda, ok? Se não tiver seguro, aí é perda, tá? E vai se fazer emissão, em ambos os casos aqui, tá? Para estorno dos impostos, e baixa do estoque. Então, recapitulando, dentro do processo produtivo, dentro da contabilidade, melhor dizendo, contabilidade geral, você tem a depreciação, que é o desgaste de bens físicos, né? Imobilizados, ativo fixo, caminhão, máquinas, prédios, móveis, computadores, etc. Você tem a amortização vale para os intangíveis, né? Softwares, direitos autorais e assim por diante. Marcas, cuidado, marcas não têm, ok? Marcas não têm amortização. Por quê? Porque você só pode amortizar um bem quando você tem o princípio de início dele e o princípio final. A marca, tem marcas aí, a Ford é de 1927, então não tem a amortização. A exaustão, que é a retirada da natureza, dos minérios, ou do reflorestamento, ou das matas, ok? Você tem a depressão, que é a perda do componente químico dos gases, petróleos, álcool, etc. Tá? Dentro das extraordinárias ainda, você tem o roubo, você pode ter o roubo, pode ter um temporal que arrancou o telhamento da empresa. Isso nós vamos falar depois em investimentos, tá? Que acontece, que aí é parte patrimonial. E choveu dentro, estragou a mercadoria, tá? Então tudo isso é extraordinária. Foi claro aí, pessoal? Legal, gostaram? Deixa aí na mensagem se você tiver alguma dúvida, que obviamente não dá para falar tudo aqui
tá? Em 7 ou 8 minutos. Porque se o vídeo ficar muito grande, o YouTube complica para fazer o upload, ok? Então se tiver alguma dúvida, vocês coloquem aí embaixo as mensagens, aí eu, na mensagem mesmo, procuro responder, tá legal? Outra coisa é vocês curtam, vocês se inscrevam, compartilhem e conheçam os meus livros, tá? Na Amazon ou na Siciliano tem lá meus livros de contabilidade, contabilidade básica, contabilidade bancária. Eu tenho um livro sobre depreciação, amortização, exaustão e recuperação de impostos, os impostos recuperáveis, processo não cumulativo, ok? Tem um livro de análise das demonstrações contábeis, muito bom, não é por ser meu não, mas muito bom. E tem um livro de exercícios contábeis para quem está iniciando, bem suave, bem leve, bem didático. Tá bom, pessoal? Então até a aula 4, quando nós falaremos de investimentos. Obrigado!